O vídeo a seguir vem de Crystal e Damian, que vivem felizes na casa dos sonhos que compraram. Eles haviam adquirido o imóvel há poucos meses, pouco antes de ficarem noivos. Para o casal, essa casa se tornou uma parte importante do relacionamento, pois, sem ela, o vínculo entre eles talvez não fosse tão forte. Apesar de estarem felizes por serem os proprietários dessa nova casa, há algo nesse lugar que os assusta um pouco. Às vezes, acontecimentos estranhos ocorrem, coisas que nem Damian nem Crystal conseguem explicar. Por esse motivo, eles instalaram câmeras por toda a casa para registrar provas em vídeo dessas ocorrências incomuns. Assim, teriam uma confirmação concreta de que o que estão vivendo não é apenas coisa da imaginação, mas algo realmente real. Não é surpresa que o que foi capturado os tenha deixado profundamente abalados. Uma câmera de segurança no corredor da casa registra o seguinte: vale destacar que já passava da meia-noite quando isso aconteceu. Embora não tenham certeza do que pensar sobre isso, exceto a possibilidade de ter sido alguém fazendo uma brincadeira ou alguma pessoa perturbada batendo a porta deles no meio da noite, é o vídeo seguinte que mais os assusta. O casal está dentro da cozinha quando essa gravação é capturada. Like it feels more like They don't mean to do. They're not like planning on. You know. They do you don't. know how shitty it feels to hang out with a group of God. people and they don't even want you there? Like They do want you there. I'm only there They want you because there. they They like like you a lot. you. No, they don't. They That's like. the only They reason. like. Yeah, they like me. They're my friends. But they're my. But they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not. They're not trying. That's just how they. Hey. Justo quando a discussão estava ficando mais intensa, um prato de um dos armários cai sozinho. Logo em seguida, outro prato também cai por conta própria, mas não antes de ser arremessado em direção a Damian. É quase como se o que quer que tivesse lançado o objeto o fizesse para encerrar a briga entre os dois. Mas como se isso já não fosse assustador o suficiente, o próximo vídeo é, de longe, o mais perturbador. Já é tarde da noite e Crystal está sozinha em casa. Podemos vê-la mexendo no celular quando, do nada, isso acontece.
Achando que Damien tivesse chegado mais cedo do trabalho, ela espera que ele apareça, mas alguns segundos se passam e ninguém é visto. Damien não estava lá. Compreensivelmente, Crystal ficou muito abalada, mas esse incidente parece não ter sido tão assustador para ela quanto a ocorrência mais recente. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas é evidente que, o que quer que tenha ocorrido, deixou o casal sem outra escolha a não ser abandonar a casa. Em um vídeo recente, Damien explica a situação. Yeah. We're just outside because it's getting weird in there and we don't feel safe being in there anymore, so we're just gonna go to just an Airbnb for the night and just for the night. And then we're gonna figure out what to do. As atividades se tornaram tão intensas que eles já não conseguem mais viver felizes dentro da própria casa. Infelizmente, não tiveram outra escolha a não ser deixar para trás o lar dos sonhos, na esperança de que as coisas se acalmassem. Sentindo-se sem saída, eles reservam um Airbnb e passam a noite lá. No entanto, na noite seguinte, decidem voltar para casa e tentar algo que, segundo eles, poderia resolver o problema. De acordo com o casal, ao realizar uma sessão espírita, seria possível entrar em contato com o suposto espírito que assombra a casa e pedir que ele vá embora. Eles fazem exatamente isso e registram todo o processo da sessão. Mal sabiam eles que essa seria uma péssima ideia. Yeah, it's fine. Okay. Good? Mhm. Okay. 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 A porta do box do chuveiro começa a tremer sozinha. Com isso, o casal corre para fora do banheiro, percebendo que algo havia dado errado com a sessão espírita. Aterrorizados com o ocorrido, eles deixam a casa e retornam ao Airbnb. Para o casal, o plano mais seguro no momento é manter distância do lar. Diante de tudo o que aconteceu, essa provavelmente é a melhor decisão. Mas até que encontrem outra solução, a casa permanece abandonada. Então, depois de tudo o que foi mostrado, o que exatamente está acontecendo dentro daquela casa? Até que surjam novas atualizações, parece que essa pergunta não terá uma resposta definitiva. O que você acha que está acontecendo na casa deste casal? Tarde da noite, dois amigos estavam no corredor de uma casa que já vinha deixando ambos inquietos. Depois de ouvirem ruídos estranhos por algum tempo, decidiram finalmente verificar o sótão. Ali se posicionou diretamente sob a abertura do sótão, segurando a longa haste usada para puxá-la, enquanto seu amigo filmava a alguns passos de distância. Foi então que o som começou novamente. Batidas pesadas ecoaram de cima. Não eram arranhões nem passo, como se o que quer que estivesse lá em cima soubesse exatamente que eles estavam parados logo abaixo. Escucha, hágale suavecito. Espere.
Y luego, hágale. Ali hesitou por um instante e então empurrou lentamente a porta do sótão para cima com a haste. A abertura se abriu com um rangido, revelando a princípio apenas escuridão. A câmera se inclinou para cima e então algo apareceu. Um rosto surgiu de repente na abertura, pálido, encarando diretamente para baixo, de dentro do sótão. Mas apenas sua presença foi suficiente para causar pânico imediato nos dois. A câmera treme violentamente enquanto eles se viram e saem correndo, gritando de medo. Atrás deles, a porta do sótão se fecha com força. A gravação é interrompida logo em seguida. Ali disse mais tarde que nenhum dos dois voltou lá em cima naquela noite. Não havia mais ninguém que deveria estar na casa, e o que quer que tenha olhado para eles daquele sótão nunca mais foi visto. O vídeo a seguir vem de Troy Legault, que vive feliz com sua família e seus 3 cães dentro de uma casa construída há apenas 10 anos. Devido à idade do imóvel, Troy não acreditava que a casa fosse antiga o suficiente para ser assombrada. No entanto, parece que ele estava enganado quanto a essa ideia, pois foi apenas recentemente que algo muito incomum foi registrado. Antes desse vídeo, já haviam ocorrido outros acontecimentos estranhos em sua casa, desde objetos se movendo sozinhos até luzes se acendendo sem explicação. Mesmo assim, nada se compara às imagens a seguir. Em uma manhã, por volta das 8h30, isso foi capturado. Embora poucas informações sejam dadas sobre esse vídeo, ele ainda é bastante estranho. Tudo o que se sabe é que não havia ninguém em casa quando isso aconteceu. Assim como a maioria dos espectadores, Troy não consegue explicar o ocorrido. Este vídeo foi gravado dentro de uma escola antiga por um homem que trabalha no local durante a madrugada. Depois que todos vão embora, sua tarefa é simples: percorrer os corredores, verificar cada sala de aula e garantir que tudo esteja trancado e exatamente como deveria estar. Durante um desses turnos silenciosos da noite, ele começou a ouvir sons vindos de um banheiro no fim do corredor. Não eram ecos distantes nem barulhos aleatórios, mas sons típicos de alguém usando o local. Água correndo, movimentação, ruídos sutis refletindo nas paredes de azulejo. No início, ele ficou do lado de fora esperando, acreditando que alguém sairia a qualquer momento. Mas os minutos se passaram e ninguém apareceu. Quando finalmente decidiu entrar, foi isso que ele viu. Puta madre. Ahora no lo saqué. Mi trabajo es checar que ya no haya nadie. Apagar todo y cerrar todo. Es una escuela. Una escuela de noche. En Estados Unidos, que tiene muchos años esta escuela ya. Es una escuela muy viejita.
A explicação mais óbvia seria um problema no encanamento ou acúmulo de pressão em um prédio antigo, mas, em um lugar que deveria estar completamente vazio, não parecia uma simples falha. Dava a sensação de que havia algo errado naquele ambiente, algo que simplesmente não fazia sentido. Este vídeo vem de Anna Tan, mãe de uma bebê chamada Evelyn. Há apenas alguns meses, o irmão de Anna faleceu, e sua morte foi extremamente dolorosa para ela, considerando o quanto ele era próximo dela e de sua filha. Apesar da tragédia, Anna encontra conforto ao acreditar que ele continua existindo após a morte e segue cuidando de Evelyn e do restante da família. Certo dia, Anna estava na cozinha com a filha quando algo muito estranho acontece. Diante disso, ela pega o celular e começa a gravar. Foi isso que foi registrado. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn está conversando com alguém. Anna acredita que sua filha bebê tenha entrado em contato com o tio falecido. Essa ideia se torna ainda mais plausível ao considerar que uma voz masculina pode ser ouvida logo no início do vídeo. Who are you talking? Se você ouvir com atenção, a palavra tio pode ser ouvida. Por esse motivo e pelo fato de sua filha continuar repetindo tio várias vezes, a situação se torna ainda mais intrigante. Who are you talking to? Anna acredita que seu irmão estivesse presente durante essa gravação. Como acontece com a maioria dos vídeos, vou deixar que você decida se isso é verdade ou não. No fim das contas, apesar de estranho, este vídeo é bastante reconfortante. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Manuel trabalha em uma escola, um lugar que ele acredita ser assombrado depois de ouvir por anos relatos de atividades inexplicáveis. O prédio está completamente silencioso, exceto pelo eco de seus próprios passos enquanto ele grava pelos corredores vazios. Aos poucos, ele segue em direção à área de onde parecem vir a maioria dos relatos. Quanto mais avança, mais pesado o ambiente se torna, não apenas silencioso, mas tenso, como se o próprio ar estivesse observando cada movimento seu. Para que vean que no es inventado, o sea, no tengo ningún otro dispositivo. La bocina la tengo aquí, o sea, no hay otro medio, estoy grabando con mi teléfono, un único teléfono. Y nuevamente escuché ruidos. Maldita sea. Nuevamente escuché ruidos, esta vez ya no es un niño. No mames. ¡Ey! ¿Quién está ahí? No, seas mamón. Ay, no seas mamón. Estoy completamente solo y...
À medida que Manuel se aproxima de um corredor perto dos banheiros, um som estranho e agudo surge de repente, forte o bastante para fazê-lo parar. Ele segue o barulho até um banheiro à esquerda, e a cada passo, o som piora, virando um lamento baixo e prolongado que o arrepia. Manuel entra e sussurra: "Tem alguém aí?" Quando o som aumenta e ecoa pelas paredes. Ele verifica as cabines e mostra que estão vazias, mas assim que termina, o barulho para. Segundos depois, o lamento recomeça, agora vindo de mais fundo na escola. Manuel percebe então que aquilo não estava preso a um único lugar, estava se movendo. A parte 2 continua exatamente dali, com o som ainda mais intenso, alto e constante, soando claramente como uma mulher em dor e se espalhando por todos os corredores da escola. Lentamente solo y... Güey, ¿qué pedo? No mames. No mames, y justamente en el baño de... ¿Quién está ahí? Ay, no, no mames. ¿Quién está ahí? ¿Qué pedo? Es que... Esto ya no es normal, neta, ya no es normal. Mami, se sintió algo bien cabrón esta parte de aquí. No mames, clarito sí está escuchando. ¡Ey, salgan! Es que no. Güey, ¿qué pedo? O sea, ella es aquí. Saco. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mames, qué putas me metí, cabrón. Hola. Hola.
No, ya no hay. No hay nadie. Ya no se escuchó nada. Rayos. Enquanto Manuel fica paralisado, as portas das cabines do banheiro começam a se abrir sozinhas, uma após a outra, como se algo invisível as empurrasse. Assustado, ele recua para o corredor enquanto o som continua por mais tempo do que antes. Quando o barulho para, Manuel tenta se aproximar novamente, mas ao chegar à entrada, o grito retorna ainda mais alto. Ele afirma que tudo aconteceu por volta das 3 da manhã. Sem saber o que fazer, permanece no local enquanto os sons ecoam pelo prédio, mudando de lugar e tornando impossível saber de onde vem. Ao verificar o banheiro masculino, percebe que o barulho não vem dali. Logo depois, o som volta para o banheiro feminino, agora parecendo alguém engasgando ou vomitando atrás das paredes, antes dos gritos retornarem com força total. Manuel chama por alguém, mas não obtém resposta. Em seguida, tudo fica em silêncio. O que você acha que está acontecendo nesta escola? Uma mulher tinha acabado de sair do banho quando sua amiga fez uma chamada de vídeo com ela. Durante a ligação, a amiga brincou com a forma como ela havia enrolado o cabelo antes de desligar. Levando na brincadeira, ela decidiu enrolar o cabelo novamente e gravar um vídeo rápido para enviar de volta, como prova de que dessa vez faria melhor. Porém, enquanto gravava, algo completamente inesperado aconteceu. Me ajuda. Só pela reação dela já dá para perceber o quanto isso a abalou. Ela já havia ouvido relatos perturbadores de vizinhos do prédio, histórias de cortinas se movendo sozinhas, batidas inexplicáveis durante a madrugada e até sons vindos de cômodos onde não havia ninguém. Então, quando a própria cortina dela começou a se mexer de forma violenta, não balançando de leve, mas sendo puxada com força, como se alguém estivesse puxando de propósito, o pânico tomou conta imediatamente. Aquilo não parecia corrente de ar, nem algo acidental. Naquele momento, correr foi a única coisa que ela conseguiu pensar em fazer. Essas imagens foram registradas por uma câmera de segurança residencial e a Lisa ficou completamente abalada com o que descobriu. À primeira vista, nada parecia fora do comum, mas ao revisar a gravação, algo chamou sua atenção imediatamente. Na primeira gravação, parece quase que uma figura atravessa o enquadramento com naturalidade. Não há pressa nem pânico, apenas movimento onde não deveria haver ninguém. Em seguida vem o segundo trecho. Uma voz pode ser ouvida claramente sussurrando uma única palavra, Eric. O que torna isso ainda mais inquietante é o momento em que acontece. Isso ocorreu menos de 2 minutos depois de Annalisa, esposa de Eric, vê-lo sair para o trabalho. Muitas pessoas acreditam que ouvir seu nome quando se está sozinho pode ter vários significados. Alguns dizem que pode ser um espírito tentando chamar atenção. Outros acreditam que seja imitação, algo copiando vozes familiares para provocar uma reação. Há também a explicação psicológica de que a mente pode preencher o silêncio com aquilo que espera ouvir, mas essa teoria perde força quando a voz é capturada em vídeo. Então, o que você acha que aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários. Um casal começa a perceber movimentos estranhos e sem explicação dentro de casa. No início, são coisas sutis, objetos fora do lugar, uma sensação desconfortável quando certos cômodos ficam em silêncio e momentos em que parece haver alguém por perto, mesmo quando estão sozinhos. Certa noite, uma delas nota algo de que tem absoluta certeza. As persianas de um dos cômodos estão abertas, mesmo ela se lembrando claramente de tê-las fechado. Ela fecha as persianas novamente e sai do quarto. Minutos depois,
depois, retorna. As persianas estão abertas outra vez. Dessa vez, em vez de ignorar, ela permanece no local, pega o celular e começa a gravar, na esperança de registrar o que está causando aquilo. Is it me or is that shit company? Let me pause this shit, cuz. Is it me? Oh my god, baby. Baby. Is it me or the opening? Fill up their water thing. Depois que o vídeo foi compartilhado, as explicações surgiram rapidamente. Alguns sugeriram que as persianas poderiam estar frouxas ou já não estarem firmes o suficiente, abrindo lentamente sozinhas. Outros especularam que alguém poderia estar do lado de fora da janela. No entanto, quando ela saiu para verificar se havia pegadas ou qualquer sinal de alguém por perto, não encontrou nada. Nenhuma marca, nenhuma movimentação, nada que explicasse o ocorrido. O que torna isso ainda mais difícil de ignorar para o casal é o fato de que esse não é o único evento estranho que já vivenciaram. Eles afirmam abertamente acreditar que possuem um dom, capazes de sentir e até ver espíritos. Por conta de experiências passadas, já estão abertos à ideia de que o paranormal é algo real. Eles também relataram acontecimentos inexplicáveis fora de casa, momentos que apenas reforçaram essa crença. Um episódio em especial se destaca. Pouco tempo depois de o sobrinho deles, Nick, perder seu melhor amigo, eles o levaram ao parque para passar um tempo juntos. Enquanto estavam lá, algo inesperado foi registrado. Observe e ouça com atenção. This is a video of our nephew at the park, and his best friend had recently died. Let us know what you hear. Ow, my head! My head got hurt twice. Algumas pessoas afirmam ouvir uma voz dizendo "Nick, I love you", que significa "Nick, eu te amo". Outros acreditam que a voz diz "I can help you", ou seja, eu posso te ajudar. Teria sido uma mensagem de conforto destinada apenas a ele ou algo completamente diferente tentando fazer contato? Diga nos comentários o que você ouviu. Uma mulher vinha colecionando bonecas antigas há anos, construindo aos poucos uma coleção impressionante dentro de sua casa. Por muito tempo, tudo parecia normal. As bonecas permaneciam exatamente onde ela as deixava e nada parecia fora do lugar. Mas, com o tempo, ela começou a notar algo que não conseguia explicar. Algumas das bonecas pareciam se mover sozinhas. No início, ela tentou se convencer de que era apenas imaginação. Talvez estivesse confundindo os lugares onde as havia colocado, mas os movimentos continuaram acontecendo. Então, vieram os sons. Risadas de crianças ecoando por cômodos vazios. Não havia mais ninguém em casa, nenhum brinquedo ligado. As coisas ficaram ainda mais perturbadoras depois que ela teve um bebê. Preocupada com a segurança da criança, instalou babás eletrônicas por toda a casa. Foi então que começou a registrar algo muito mais inquietante. Figuras fantasmagóricas aparecendo perto do berço. Formas estranhas permanecendo onde não deveria haver ninguém. Certo dia, enquanto dirigia, ela decidiu gravar algo incomum envolvendo uma de suas bonecas. Freaking insane update, y'all. The doll is back with us. Not the one that was stolen, but the one that we managed to wash our hands of by giving away. I had to drive 20 minutes away and come pick up this damn doll, and I never, ever, ever wanted to put this doll in my car. Ever. The only time it's ever been in my car is when I picked it up for the very first time. It has not been in my car. I think where I messed up is when we first got the dolls and we seen that something was attached to them and that something was haunting them. I made the mistake of being like, don't hurt us, we'll take care of you. This is before I had kids now. So I've done made this doll, or whatever's attached to this damn doll, promises that we will always take, because me and my husband were like, it's a little girl attached to it. O vídeo mostra a boneca sentada no banco do passageiro. No início, ela parece completamente imóvel. Em seguida, começa a se mover, de forma sutil no começo, mas aos poucos o movimento se torna mais evidente. Embora parte disso possa ser explicada pelo carro em movimento, nem tudo se encaixa. Certos deslocamentos não acompanham a estrada, as curvas ou a vibração do veículo. Parecem intencionais. Mais tarde, a mulher explicou que acredita
acredita que essa boneca específica seja habitada pelo espírito de uma menina. E depois de tudo o que ela viveu dentro de casa, ela não descarta nenhuma possibilidade. Então, o que você acha? Essa boneca poderia realmente estar possuída ou existe outra explicação bem diante dos nossos olhos? De qualquer forma, resta torcer para que o bebê permaneça seguro com esse tipo de energia circulando pela casa. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.